Uma boa noite para todos vocês ligados aqui no canal da Global Trade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Global. E hoje a gente vai estar trazendo mais um dia de análises, né, pessoal, aqui no radar de mercado, beleza? Então bora que bora. Vamos dar uma olhada aqui nos mercados, né? Bom, começando aqui com o Nasdaq, tá, pessoal? Se a gente olhar aqui, a gente tem alguns desenhos feitos aqui para ele, por exemplo, ele caindo, fazendo uma captura de liquidez do topo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui certinho. É isso aí mesmo. Não, pera. É isso aí mesmo, né? Ou ele capturando a liquidez do fundo, né? Lembrando que eu tinha falado aqui que ele poderia vir entre esses fundos aqui, como os dois estão todos juntos. É uma captura. Ou ali em cima, né? Capturando a liquidez desse topo. No caso, ele até capturou, tá vendo? Ele fez a captura aqui, fez o choque lá provavelmente no 1 minuto, né? Isso foi de noite. Olha lá, ele fez até um choque ali, ele deu uma oportunidade de venda aqui, né? Capturando a liquidez ali e tudo mais, ó. O problema é que foi antes do radar, né? Então a gente desconsidera, ó, porque foi 8 e pouco. O radar saiu 8 e meia. Então a gente desconsidera por conta disso. Mas também gerou a compra lá no fundo, né? Foi exatamente aqui. Tá vendo? Ele capturando a liquidez aqui do fundo. Ele poderia gerar essa compra aqui. No caso, eu tava de olho mais cedo nesse fundo aqui, ó. Que era a mínima asiática. Também é um fundo de liquidez bem bacana, né? Por conta de ser de uma sessão, né? E daí ele foi lá, capturou. A gente até comprou aqui, subiu um comprado. Mas depois ele voltou e me tirou, me escapuliu aqui no 0 a 0, né? Então eu acabei ficando no 0 a 0. Mas ele veio ali embaixo capturar a liquidez ali, ó. Daí eu já não tava mais muito de olho. Já não tava muito de olho aqui embaixo, né? Mas ele veio lá, ó. Esse horário foi umas 11 e pouco. Umas 11h40 mais ou menos. Olha lá. E gerou essa boa oportunidade. Chegou a pagar muito bem, né? O duro é que o Nasdaq ele tá muito nesse vai e volta, né? De 0 a 0, vai e volta no 0 a 0. Mas olha só o tanto que ele andou, né? Rapaz, você tá doido. Então ali embaixo foi uma ótima opção. Apesar que eu não estava muito de olho, né? Porque são muitos mercados pra gente olhar durante o dia. Então acaba que às vezes passa. Às vezes passa assim. Acontece. Não tem como se esquivar disso, né? É uma coisa que a gente tá sujeito a acontecer sempre no mercado, né? Ainda mais quando você olha diversos ativos. Por isso que a gente sempre fala para olhar um ou outro. Uns 2, 3 no máximo. Porque fica muito mais fácil, né? Então ele gerou aquela opção muito bonita. Foi muito bem. Tá? Andou demais. Mas ok. Vamos ver então o que ele pode estar gerando de oportunidades agora. Pra amanhã ou pra noite, né? Pra madrugada. Entendeu? Vamos lá então. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem ele já tá capturando liquidez de topos, né? Já tá fazendo essa captura aí. Então, olha só, aqui a gente tem um topo, tá vendo? Então se ele vir desenvolvendo, ele deixar um topo aqui, um fundo, capturando a liquidez do topo, né? A gente tem uma opção de venda aqui, tá? Então ele vai fazer essa captura aqui. Provavelmente ele pode reagir à captura dando uma queda. Se ele der essa queda, deixar um topo aqui relevante, vindo capturando a liquidez do topo para dar segmento na baixa, a gente consegue descer vendido junto com ele, tá? Então fica bem interessante. Que eu poderia falar, ele vai dar a venda aqui, mas até postar o radar, entendeu? O mercado já vai estar lá embaixo. Então fica no ar aí essa opção, beleza? Bom, aqui também a gente tem a máxima histórica, né? Se ele passar da máxima histórica, eu não fico muito de olho em vendas, tá, galera? Que é máxima histórica, né, meus amigos? É máxima histórica e não é muito bom a gente ficar brincando com máxima histórica, principalmente no mercado internacional. Tá, então o que dá pra olhar nele? Neste topo aí. Caso ele vier e sentir uma oferta, né? Reagir. Fazer a mesma coisa. Deixa um topo, um fundo, capturando a liquidez, tá vendo? A gente tem oportunidade de venda também.
né? E dá pra seguir vendido do mesmo jeito. Agora, a gente tem fundos de liquidez também. Olha só, aqui a gente tem fundo de liquidez. Que tá junto com esse aqui de trás, ó, inclusive. Vou até trazer ele aqui, ó. Olha lá, os dois estão juntos, fundo de liquidez. Aqui a gente tem um fundo de liquidez também. Então, assim, se ele quiser vir buscar esses fundos de liquidez, fica bacana também. Então, ele vem aqui, busca, apesar que tá um pouco longe, né? Mas a gente tem a noite inteira pro mercado se desenvolver aqui pra baixo. Capturando a liquidez fica bom, tá? E é isso. É mais isso por enquanto, né, pessoal? Se ele quiser deixar um topo aqui, um fundo bem bacana, e vir lá e capturar a liquidez do fundo, fica show de bola também. Gente, fica muito, muito bom também, galera. Então é isso. Beleza? Vamos que vamos. Vamos para o Gold agora. Bom, no ouro a gente tinha algumas outras coisas aqui que a gente estava de olho. Por exemplo, ele capturando a liquidez do topo, né? Ele descendo e capturando a liquidez do topo. Ou ele capturando a liquidez do fundo. No caso, ele fez a captura aqui, né? Como vocês podem ver. Capturou a liquidez desse fundo, ó. Exatamente. Eu cheguei até a comentar com o pessoal no Zoom. Olha lá. Tá vendo? A captura foi aqui, a compra foi aqui, ó. Isso foi 3h30 da manhã. O problema é isso, né? O problema é o horário, muitas das vezes. Deu uma compra de 3 para 1. E se a pessoa tivesse até segurado, tivesse pego a compra e ido dormir, teria pago até uns 10 para 1, né? Nossa, eu vou deixar marcado aqui, apesar que foi de madrugada, é meio difícil. E aí eu, por exemplo, eu não vi. Por mais que eu acordei de madrugada, eu não vi, não tava acordado nesse horário aqui, 3 horas da manhã em específico, não. Eu tava acordado um pouco mais cedo, quer dizer, um pouco mais tarde. E a gente tem também aqui, teve alguns topos de liquidez, né, bem legais também, para fazer captura. Tivemos o fundo também de liquidez aqui, que ele já tinha capturado aqui, ó, já foi umas 8h20. Porém, a gente estava lançando o radar ainda, né? E depois ele acabou vindo de novo, mas não ficou muito bom não, tá? Eu não vou marcar essa opção não. Olha só, ele foi e voltou de uma vez, né? Então é mais isso, tá? Vamos olhar o que ele pode nos dar de oportunidade agora, nessa movimentação aí. Ó, já vou logo marcar, galera. Vou logo marcar esse topo aqui de liquidez. Vou tirar essas liquidez aqui desses fundos, esse topo aqui também, que já não é tão importante. Vou marcar aqui os topos de liquidez. O fundinho aqui que é interessante. E por enquanto só, né? Então a gente tem esses topos aqui. Como ele fez o choque, né? Fez essa mudança de característica aqui bem grandona, tá vendo? Fez 1, 2, 3 e buf. Ele pode querer vir aqui em cima, fazer um choque aqui e dar uma venda, né? Uma oportunidade de venda pra gente seguir vendido, entendeu? Então é muito bacana. Capturando a liquidez desse topo, né? Ou até desse topinho aqui, entende? Agora, ele pode querer dar uma compra aqui também, ó. Também fica legal. Faz o choque ali e segue pra compra, né? Mas isso que eu tô de olho. Se acaso ele não vir capturar a liquidez, é aquilo de sempre, né? Reage a liquidez aqui, sobe um pouquinho, cai de novo, vai deixar o topo de liquidez, a gente tem a venda no choque em cima, né? Quando ele fizer a captura de liquidez do topo, beleza? Aí fica legal. Ou pra compra também, né? Pra compra também a gente tem esse movimento, se ele fizer aqui reagir a liquidez, mas não quiser, vai deixar o fundo lá de liquidez e dá a compra aqui, ó, e daí fica legal também, tá? É mais isso que eu tô de olho no ouro, beleza, pessoal? Inclusive, pausa o vídeo, volta o vídeo, entendeu? Caso você não entender, beleza? A gente tem também aqui uma opção bem legal do TradingView, que, por exemplo, eu quero marcar isso aqui. Você aperta Shift, quer dizer, Windows Shift S, aí você pode marcar uma área ali, um quadrado, retângulo. Ele vai tirar uma print, né? Aí você vem no TradingView, dá um Ctrl V, pronto, você tem ali, ó. Entendeu? Então você pode simplesmente pausar o vídeo, tirar a print,
jogar aqui no TradingView e ficar de olho. E ainda você pode ocultar a imagem ou não, entende? Para ficar mais organizado ainda. Então é só vantagens. Mas beleza, vamos olhar o euro aqui então, galera. Já no euro, a gente tava de olho em duas coisas, né? A opção 1, ele capturando a liquidez ali, né? Ou a opção 2, que era mais em cima, né? Eu acho que eu apaguei a linha aqui sem querer. Mas a gente tinha aquele topo de liquidez ali, ó. Aqui, ó. Que era a opção 2. E a opção 1 era ele já capturando a liquidez desses topinos aqui, ó. Alguma coisa assim, né? Eu acho que eu apaguei aqui sem querer. Mas olha lá, a gente tinha o choque ali primeiro, choque primário e o choque secundário, né? No caso ele veio, fez o primeiro, só que foi um choque gigantesco, né? Mas tirou a opção aqui, ó. Tá vendo? Antes ele não quebrou nenhum fundo válido. Tá vendo? Aqui você até poderia ter considerado como um choque, mas não ficou muito legal não. Aqui já ficou bem feito, tá vendo? Só que aquela coisa, foi 3 horas da manhã. Então, mas gerou a opção de venda ali, ó. Pagou 6 para 1. Agora, a que eu peguei, que eu tava acordado na hora, foi essa daqui, ó. Ele ia caindo, fazia um topo, um fundo, capturava a liquidez lá e a gente tinha a venda. Ele fez exatamente isso aqui, ó. Deixa eu tirar essa linha aqui, já não vai prestar. Essa daqui também. Ah lá. Ele fez a captura ali da liquidez desse topo, tá vendo? Caindo, sobe, deixa um topo. Captura a liquidez e a gente tem a venda ali. Pra seguir vendido. Eu consigo surfar esse movimento aqui. Tá. O choque foi lá no 1 minuto. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui. O choque foi aqui. Choque bem esquisitinho, bem feinho. Tá vendo? A gente tem aqui, ó. Quebra deste fundo. Dá pra se considerar. Tá? Ou também aqui mais em cima, ó. Mas não tá muito legal. Aqui em cima até fez um choque também, né? Não tava muito bom não, tá? Eu mais considerei a quebra desse fundo aqui. Ou desse aqui junto também, tanto faz. E daí ele deu essa puxada aqui e aqui gerou a oportunidade. Inclusive fez até um topo arredondado, né? Tá vendo? Fez topo arredondado aqui, ó. Então ficou bem legal. E acabou pagando a venda. Eu vim surfando ela até mais embaixo ali. Eu não surfei ela completamente não, tá? Deu pra surfar ela até aqui mais ou menos, ó. Até aqui, ó. Foi uns 4 para 1. Olha só o tanto que ele caiu depois, cara. Loucura. Mas então, vamos lá. O que a gente pode analisar, tá? Vou desmarcar esses fundos aqui, porque já capturou a liquidez de tudo, menos desse, né? Então a gente tem esse fundo de liquidez. Ele pode querer respeitar como suporte, voltar e capturar a liquidez. E daí a gente tem uma oportunidade para seguir comprado com ele, beleza? E a gente tem alguns topos aqui. Por exemplo, esse topo aqui tá muito longe, mas pode ser uma opção, né? Ele vem aqui, captura a liquidez, né? E segue vendido. Entendeu? Fica bem legal. E aqui numa hora, é mais isso mesmo. Aí entra aqueles cenários, caso ele não capture, né? Por exemplo, ou não reage à liquidez. Por exemplo, caso ele não reage muito bem a essa liquidez aqui do fundo, volte a cair, ele vai deixar um topo de liquidez. Ele vem, captura e segue vendido. Entendeu? Simples assim, fácil assim. Beleza? Ou ele faz o seguinte, ele captura aqui a liquidez, não reage muito bem, volta a subir. A gente tem um fundo de liquidez. Só ele lá capturar e seguir comprado. Beleza? É isso. Mas isso são 4 opções simples, fácil. Só esperar o mercado fazer e pegar. Vamos que vamos. Vamos para o próximo, que é o Bitcoin. Ah, achou que eu ia falar ouro, né? Eu também achei. Bom, no Bitcoin a gente tem esses topos de liquidez. Temos o fundo. A gente estava de olho em algumas opções aqui. Caso ele viesse capturar algum desses 3, deixasse ele um topo de liquidez, não veio, né? Ok, show de bola. Aqui era outra opção, caso ele capturasse a liquidez de um fundo. No caso, ele até capturou aqui embaixo. Entende? Foi mais pra de tarde, né? Fez o choque lá, ó. Tá vendo? Fez o choque aqui. Olha lá. O desenho era esse. 1, 2, 3 e capturou a liquidez. No caso, ele fez 1, 2, 3. O desenho tava aqui quando a gente fez, ó. Então, teve todo esse tempo aqui, ó.
A gente teve um período aqui de 14 horas, né? E daí o fundo tava lá, o preço foi lá, capturava a liquidez e subia e ia comprar. E tá subindo comprado, né? Inclusive já pagou uns 3 para 1 já. Vamos ver? Já pagou 3 para 1. Pode pagar bem mais, tá? O Bitcoin tem que segurar e sentar na mão e levar esse trade até o final. Mas enfim, ele pode vir lá em cima, capturar a liquidez, fazer o choque, entendeu? Pra gente seguir vendido. Tá? Uma opção bem bacana. Ele pode querer fazer a mesma coisa aqui que ele fez, né? Deixa um topo aqui, um fundo, captura a liquidez e a gente tem um choque ali, tá? Pra montada de posição. Ou ele vem aqui mais embaixo, ele sobe aqui, paga, né? Tudo mais, às vezes até reage essa liquidez ainda. Deixa um topo ali, captura a liquidez e a gente tem uma venda. Ou aqui mais em cima, tá? Se chama opção 2. Beleza? Ou ele vem limpar essas liquidez de fundo, né? Ele vem lá, faz o choque, tá vendo? E fica bacana também, não fica ruim não. Beleza? Então é mais isso, né, galera? Bem simples também, tá? Muito tranquilo. É só seguir o que tá no desenho, literalmente. E vamos lá. E no dólar, pessoal? O dólar, ele fez aqui algumas coisinhas, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Não é esse daqui. Beleza, agora sim, eu acho que estamos no certo. Beleza, agora estamos no certo, hein? Bom, a gente estava de olho caso ele capturasse a liquidez de algum desses fundos, né? Olha lá. A gente tinha a captura de liquidez do topo ou do fundo. Ou ele sobe e captura a liquidez no topo. No caso, ele fez essa opção aqui agora, né? Tá fazendo agora, mas não vai pagar muito não, porque já tá no fechamento do mercado. Agora, o que a gente trouxe lá pro Zoom, né? E pro YouTube também foi o sweep da liquidez ali embaixo, que gerou a compra. Pena que demorou, enrolou. Ainda bem que o Alex conseguiu depois pegar mais aqui acima, né? Meu ponto de entrada tinha sido aqui, o stop tinha sido aqui, ó. Alguma coisa assim, né? E acabou me tirando lá. Infelizmente acabou me tirando, né? Se tivesse deixado o stop lá, mas ficava um stop de 11 pontos. Entende? Até pagaria, né? Tudo mais. Mas, beleza. Ok. O que a gente vai ficar de olho, então, tá? A gente tem o topo ali de liquidez. Então, ele pode vir ali capturar a liquidez, fazer o choque e dar a venda. Seguir vendido. Simples. Como ele tá limpando uma liquidez agora, ele pode vir desenvolvendo. Dar uma subidinha. Cai mais um pouquinho, entendeu? A gente vai ter o topo ali pra pegar a venda no choque. Bem simples também. Ou, no caso, reagir à liquidez não fica muito legal. É mais isso mesmo, tá, galera? Pro dólar. Mais isso mesmo. Tá? Ou ele captura a liquidez ali em cima, ou ele vem subindo, né? Por exemplo, ele dá até uma reagida aqui, mas ele sobe, reage à liquidez, não fica muito legal. Não dá nenhuma oportunidade, ou acaba não gerando oportunidade. Ele volta e faz o choque, entendeu? Quando eu falo que não gera nenhuma oportunidade, é quando ele vai e volta, não deixa nenhum choque nem nada, entendeu? Vai e volta e fica ali. Não dá nenhuma oportunidade para vender aqui, o choque não fica muito legal, entendeu? Então daí ele acaba gerando, pode gerar essa oportunidade aqui no caso. Beleza, capturando desde um fundo. Tá, qualquer coisa amanhã a gente passa alguma coisa a mais se precisar. Mas na maioria das vezes não precisa muito não. E aqui no índice, galera. Bom, o índice acabou indo lá, né? Não testou totalmente a região, mas foi na região que a gente tava meio de olho ali. Já, né? Cadê? Aqui, ó. No caso, ele batendo ali. Eu queria que ele fosse um pouco mais acima. Confesso que eu dei uma vacilada, que eu poderia ter vendido bem, né? Bem bacana. Mas eu não quis muito não, porque o choque não ficou muito legal. Tá? O choque não ficou muito bacana não, tá vendo? Mas seria uma opção, né? Apesar que ele não quebrou nem máxima nem mínima dos candles, ó. A máxima do candle tava aqui. A mínima do candle tava aqui. Entende? Ele quebrou, foi quebrar, ficou um stop gigantesco aqui de 200 pontos. Então assim, ele até gerou essa oportunidade, foi
mais mesmo, né? Olha lá, exatamente onde a gente tinha passado, né? Ele encostou e voltou. Eu tava esperando ele fazer isso aqui, ó. Ele dá uma sentida, beleza. Aí ele volta e fazer o choque, entendeu? Eu fiquei esperando isso aqui pra ele, né? Mas não quis fazer, né? Decidiu cair de uma vez só. Ok, tudo bem. Vamos que vamos. Então, o que a gente tá de olho aqui no índice, né? Vou continuar de olho nesses fundos, tá? Então, se ele vir capturar a liquidez aqui dos fundos aqui, eu fico de olho em compras, tá? No mini índice. Tá? Então, ele vem aqui, captura, faz um choque aqui, ó. E a gente consegue seguir comprado. Tá? Ambos os dois. Pode ser tanto esse fundo quanto esse fundo aqui. Se for os dois, melhor ainda, né? Agora, se ele cair aqui, dar uma corrigida, né? Que ele vai sentir a liquidez e voltar a cair de novo. A gente vai ter o topo de liquidez ali pra ele, é só ele fazer o choque. E pronto, a gente tem a venda também, né? Pra seguir vendido, tá? Ou ele pode fazer o seguinte. Ele quebra o fundo. Ok, quebrou o fundo. Vai ficar o topo lá em cima, né? E ele pode ir lá capturar a liquidez do topo. Tá muito longe, mas é uma opção também. Entendeu? E é mais isso, tá? É mais isso que eu tô de olho por enquanto nesse índice, beleza, pessoal? Caso ele venha aqui em cima subindo, deixar um topo, um fundo bem legal, pode até que gere essa opção, mas não é muito boa não, porque tem um bloco de ordens logo em cima dele, né? Então fica mais ou menos. Mas é isso aí então, galera. Valeu, tamo junto. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Deixa o like e até a próxima, hein? Valeu, fui!